Saravá a todos. Vamos gravar mais um vídeo para divulgação. Peço que todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal, que compartilhem com os outros, para que a gente possa cada vez mais divulgar a doutrina de Umbanda, os fundamentos e os elementos. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Bem, hoje nós vamos falar sobre, muitas vezes, que nós vemos nas ruas, preceitos, chamados também de despachos ou ebós, nas vias públicas. E eu quero fazer aqui já, de imediato, um alerta que isso não pertence ao campo teológico da Umbanda. A Umbanda usa os sítios vibratórios, até para preceitos de Exu, preceituar Exu. Nós temos as encruzilhadas de mata de Exu, para justamente preceituar. E não agride também a natureza, porque a Umbanda, ela preconiza o não sacrifício de animais. Não há o sacrifício de animais. Então vejam bem, tudo é uma consequência de fatos e, acima de tudo, dentro dessa doutrina, para que a gente possa sempre estar com a natureza, porque nós somos a natureza. Então nós não vamos colocar dor e sofrimento num animal, seja ele de 2 patas, de 4 patas. Além do que, na via pública, nas ruas, cria uma aversão à nossa religião. Eles dizem, ó, um bandista lá deixou um monte de sujeira lá. As pessoas não entendem os fundamentos. E, além do mais, esses elementos usados, muitas vezes nas vias públicas, são densos vibratoriamente e choca aquele que também não conhece. Então, é um desserviço para a Umbanda. Eu sei que o meu vídeo talvez crie muita polêmica, né? Que muitos umbandistas até podem dizer que dizem que fazem ou não fazem, outros dizem que podem fazer, enfim. Mas eu digo, muitas coisas que a gente sempre tem que fazer aquela pergunta final: o que é da Umbanda? E para responder ela, nós temos que ter em mente o seguinte: muitas coisas são para a Umbanda, mas não são da Umbanda. Aí que está a diferença. Então nós vamos ver que muitas coisas, por exemplo, às vezes a pessoa veio de uma outra tradição, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, do Batuque, que tem o sacrifício de animal, e a pessoa, o quê? Ela sai, é atraída pelas correntes da Umbanda. A corrente astral de Umbanda é forte, está cada vez mais atraindo pessoas. Então essa pessoa vem, sai da sua tradição antiga. E daí o que ela passa a fazer? Até por uma questão de segurança, até por uma questão para não se sentir perdida nos primeiros momentos, ela pega elementos que ela usava antes e coloca dentro da Umbanda. E daí diz que isto é Umbanda. Nem perguntou quando entrou na religião o que é a Umbanda. Essa é a grande pergunta que muitos deviam de fazer. Porque as pessoas dizem assim, não, mas a minha Umbanda tem sacrifício, a minha Umbanda tem camarinha. A Umbanda não tem isso, gente. Não tem isso. Não é porque eu estou dizendo que ela não tem, não. Desde o começo dela não tem isso. Justamente ela veio para se diferenciar de todas essas práticas. Essas práticas são de outras tradições, não da Umbanda. Então, se você quer fazer Umbanda, você tem que fazer Umbanda. É óbvio. Então, eu sei que se desapegar desses elementos é algo muito, muito difícil às vezes, porque isso vai o quê? A pessoa vai ter que ter cada vez mais confiança. Mas eu digo, se você recebeu e foi atraído pelo caboclo, pelo preto velho, que lhe levou para a Umbanda, pergunte com ele para o tempo, você vai ver que essas coisas são desnecessárias dentro da Umbanda. Não há necessidade. Ah, mas então como é que eu vou preceituar Exu na Umbanda? Bom, justamente tem a Quimbanda, que é a paralela passiva, e você vai o quê? Se cada vez mais ser a perceber e pertencer a essa Quimbanda, e aí vai o quê? Ser ensinado pelas entidades da Quimbanda, os senhores Exus, o que preceituar, como preceituar, qual o dia melhor para preceituar, para que preceituar.
se é um corte de demanda, se é uma abertura de caminho, se é o que? Algo para a doença. Os Exus também trabalham para a saúde da pessoa, ou seja, Exu é o dono do corpo físico, né? O orixá é o ori, a cabeça, Exu é Bará, o corpo. Então, mas nós vamos ver que tudo isso faz parte de um aprendizado. E por isso que nesse momento a Umbanda não exclui aqueles que ainda fazem isso e ainda usam o nome dela dizendo que isso é Umbanda. Por quê? Porque em determinados momentos todos terão oportunidades cada vez mais de despertarem para a realidade chamada Umbanda. A realidade chamada Umbanda vai abarcar tudo. E por isso que nesse primeiro momento é os clarins de Ogum tocando, chamando todo mundo. E dizendo assim, o que tu tem? Tu tem isso, tudo bem, vem. Não é a hora de censurar, é a hora de acolher todos aqueles que querem, que são atraídos pela Umbanda. Mas com certeza, em determinado momento, cada vez mais esses conceitos vão se aprofundando e cada vez mais nós vamos enxergando, percebendo e ritualizando aquilo que é Umbanda. Hoje eu digo com sinceridade para vocês todos, porque me pergunta assim, então me define o que é Umbanda, porque ninguém consegue definir o que é Umbanda. Eu digo que a Umbanda nasceu para a prática da caridade, como o Senhor Caboclo Sérgio Encruzilhadas disse lá atrás na sua primeira manifestação. Mas hoje nós estamos nesse processo de seleção, como eu falei antes, então é muito mais fácil de hoje nós respondermos a pergunta o que é Umbanda, perguntando o que não é Umbanda. Porque daí fica mais fácil. Porque tem muitas coisas que estão a olhos vistos na frente dos nossos nariz, dos nossos olhos, que não é Umbanda. Eu sei que isso mexe muito aqui com a confiança, com a crença de muitas pessoas que assim o fazem de uma maneira daquilo que ele aprouver. Eu não quero transformar nenhum, nem ninguém daquilo que eu faça nas suas práticas religiosas dentro do seu terreno. Eu digo sempre, se está dando certo, continue. Mas isso não quer dizer que seja Umbanda. Saravá a todos, uma boa semana, compartilhem esse vídeo se assim o gostarem, deixem o seu like, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e reflita, o que não é Umbanda? Não se esqueça, você vai achar muita coisa que não é Umbanda. Luz no caminho, paz no coração. Saravá.